Olhe para mim. Mais uma vez a paz do Senhor para a igreja. Amém. Dê a luz aí para mim, Paulo, por favor. Durante alguns dias, Deus tem nos orientado a respeito daquilo que precisamos de entender no mês de abril. O mês de abril é um mês muito bom, irmão. E tudo que fazemos nessa igreja, tudo que desempenhamos, pode ficar tranquilo, Rafael, eu não me perco não. Tudo que desempenhamos, não era isso que eu estava falando? Amém. Nessa igreja, tudo que desenvolvemos, não se trata assim da gente fazer porque todo mundo está fazendo. Abril é um mês de sangue, é um mês de Páscoa, e é o mês de aliança de sangue. Nós somos frutos de uma aliança de sangue. Mas não é isso que eu vou falar hoje. E hoje eu quero falar sobre autoestima, imagem. Hoje eu quero falar sobre rejeição, algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi uma palavra que eu recebi de um amigo, que falava sobre a questão do domínio próprio, a questão da autoridade, a questão dessa autoimagem, e casou muito com aquilo que nós vamos ministrar hoje à igreja. E nada melhor do que falar sobre um pouco, antes de ministrar especificamente, sobre autoimagem. O que é uma autoimagem? Imagem é o que você vê, autoimagem é o que você reflete para os outros, é a sua autoimagem. Então assim, muitas das pessoas têm um sentimento de inferioridade muito grande, incapacidade, e a sua autoestima é muito baixa. Hoje eu não vou me exemplificar, falar sobre isso. Hoje eu quero conversar com você sobre Juízes capítulo 11. Diferente da semana passada, nós ministramos aqui uma palavra de sabedoria, de entendimento, mas hoje eu preciso de profeticamente mexer um pouco com você, mexer um pouco com o seu interior, cutucar algumas coisas que precisam ser cutucadas dentro da gente. E se nós não entendermos isso nessa noite, nesses dias que o Senhor está liberando para cada um de nós, nós muitas vezes não vamos compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Hoje eu vou ministrar bem extensamente, vou demorar muito na palavra, prometo a vocês que vou acabar num horário bem bacana, mas você não vai nem sentir. Amém? A minha mão é leve, eu vou tirar o seu sangue com muito cuidado, não vai doer, pode ficar tranquilo, pode ficar bem tranquilo, amém? Não vai doer nada, mas vai fazer parte do processo. Hoje nós vamos conversar sobre dois personagens dentro da Bíblia, que vai exemplificar a cada um de nós o que nós vamos vivenciar durante esses dias, sobre traumas, sobre cura da alma, sobre cada um de nós. E muitos de nós fugimos de algumas coisas, não é porque apenas temos medo, é pela incapacidade de demonstrar quem nós somos. Tem muita gente que não aceita algumas posições dos seus trabalhos, na sua vida, não é por falta de responsabilidade. Até responsabilidade tem, mas é o medo, é a incapacidade de ser quem Deus quer que ela seja. E a frustração faz com que as pessoas não enxerguem quem elas são. E aí o medo delas tentarem, elas não tentam, porque tem medo de se frustrar na tentativa. E com isso, muitas vezes nós deixamos de conquistar aquilo que o Senhor quer que a gente conquiste, porque a nossa rejeição, a nossa forma de vingança é muito consolidada com aquilo que vivenciamos no nosso dia. Quem puder depois assistir um filme que se chama O Conde de Monte Cristo, assista esse filme. Lá fala de vingança. E nesse filme tem um contexto muito bacana. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes. E a minha esposa pega e fala assim para mim: você não cansa? Eu sei até as falas já do filme. Eu pareço o dublador do filme. Eu falei: eu não canso, porque eu chego a uma conclusão assistindo esse filme, que a vingança não vinga. Quando você entra numa batalha para se vingar, você já entrou perdendo. Quando você entra em uma batalha
Quando você entra em uma batalha cansado, você já perdeu. Quando você entra com senso de vingança, você vai morrer na certa. Isso equivale para a vida, isso equivale para o trabalho, isso equivale para a vida sentimental, isso equivale para a vida ministerial, isso equivale para tudo. E eu vou morrer de rir hoje. E às vezes as pessoas gostam. Eu estava falando agora, nós tivemos uma reunião com as intercessoras aqui no altar, e eu estava falando para elas justamente sobre isso. As pessoas hoje cantam no Brasil: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Isso é a pior mentira que tem, né, irmão? Porque na verdade muitas pessoas gostam de reconhecimento. Sabe por que as pessoas gostam de reconhecimento? Porque elas não sabem a identidade que ela tem. Então, quando você sabe quem você é, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Eu morro de rir, querido. Então, por quê? Tem gente que fala assim: o pastor Dreno é um cara muito frio. Não, não é, irmão. É porque até calado o tolo se passa por sábio, né? Então, às vezes a gente é melhor ficar calado em relação a algumas coisas. E Juízes capítulo 11 vai bem de acordo com aquilo que eu quero falar aos irmãos. Eu quero falar sobre esse rapazinho aqui por nome de Jefté, juiz. A Bíblia diz que então Jefté, o gileadita, homem valente, diga homem valente, diga, aí diz assim, porém, vírgula, filho de uma, me ajuda aí gente, por favor, porém filho de uma, mas ele não era valente, mas tinha algo no currículo dele, era o quê? Filho de quem? Pastor, está rindo de quê? Eu estou rindo porque esse cara, ele não soube valorizar aquilo que Deus fez na vida dele. Esses traumas, essas marcas, fez ele perder algo mais maravilhoso na vida dele. E eu não quero que você perca a sua vida e as suas coisas por conta de uma vingança, por conta de mostrar para os outros que você venceu. E a Bíblia diz no versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de onde? E os homens levianos se ajuntaram com ele e saíam. Olha para mim, vem aqui, Jefté. Esse menino novinho era filho de Gileade. E Gileade, este homem, quando Gileade teve outros filhos com a sua legítima esposa, os filhos cercaram ele e começaram a falar para ele: cara, é o seguinte, tu não é filho do nosso pai não, velho, tu é filho de outra mulher, tu é bastardo. E ele se sentiu atingido com isso. Ele decidiu ir embora de casa, obrigado Júnior, e foi para uma terra habitar com homens levianos. Ele foi crescer em um sistema onde tinha homens levianos. Diga, ele foi rejeitado. Fale mais alto, diga, ele foi rejeitado por sua família e acabou se envolvendo com homens levianos. Diga, a rejeição faz a gente buscar estabelecer alianças com pessoas erradas. Você já viu que todo rejeitado, ele sempre procura um grupo dos rejeitados? Aí quando ele consegue uma vitória, ele quer provar para todo mundo. Tinha um amigo em comum de muitos anos atrás. Ele era uma pessoa que se sentia rejeitada. No dia que ele conseguiu a aprovação em um concurso público, ele fez a cópia do diário oficial e saiu mandando para todo mundo no Orkut. Pá, 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 pá. A rejeição, irmão, faz a gente medir forças e gastar a nossa energia com pessoas e com situações que não tem mais sentido. Quando aquilo que feria você, quando aquilo que causava um trauma para você não passar mais a ter sentido, aí você vai começar a entender algumas coisas do Senhor na sua vida. Sabe o que nos mata? Eu vou explicar para você o que nos mata.
Jefté assume uma condição muito positiva na sua cidade. Ele era um homem valente. E lá em Torbe, uma cidade que ele foi habitar, ele me saiu do Gama com a sua família e foi, suponhamos, para o Recanto das Emas, para o Estrutural, para o Mangueiral, não sei. E lá ele estabeleceu e passou a ser um homem valente naquela cidade. Só que a sua cidade natal foi invadida por homens. E estes homens que invadiram a sua cidade, os anciões sabiam que Jefté tinha uma qualidade, ele era um homem valente. E um dia estes homens decidem procurar Jefté, esses anciões. Quando os anciões chegam para Jefté e procuram ele, a Bíblia está claramente, versículo 11: então Jefté foi aos anciões de Gileadita, e o povo pôs por cabeça do chefe de si. Jefté proferiu suas palavras e perante o Senhor em Mispa. Sabe o que Jefté fez? Jefté chegou para os anciões e falou assim: olha, anciões, é o seguinte, eu vou libertar vocês, porque eu sou valente, eu sou um homem guerreiro, só que eu quero que vocês me ponham como cabeça. Ele tomou uma posição de juiz, passou a ser cabeça, e ele trocou ali a sua dignidade pela vingança que ele queria mostrar para todo mundo, que ele era forte, que ele era valente para os seus irmãos, para a sua cidade. Só que, quando ele foi lutar com os amonitas, que era o povo, os amonitas eram um povo contaminado. Os amonitas eram um povo que vivia lutando contra o povo de Deus. Os amonitas eram um povo que oferecia holocausto e sacrifício ao Deus deles. Os amonitas, irmãos, atacavam o povo de Deus a vida toda. E só Jefté, um homem valente, podia lutar com aqueles amonitas. Só que Jefté me faz um voto ao Senhor. Jefté chega e fala assim: Senhor Deus, eu vou lutar com os amonitas e vou ganhar essa batalha. Só que a primeira pessoa que sair na porta do batente da minha casa, eu vou oferecer ela em sacrifício a Deus. Olha para o seu irmão e diga: cuidado. A sua vingança, diga, o seu sacrifício pode custar a dignidade, pode custar sua família, pode custar muitas coisas. A sede de vingança deste homem, a sede de se mostrar desse homem pela rejeição que ele vivia, fez com que ele sacrificasse a sua própria filha. A Bíblia diz que quando ele volta vitorioso, a primeira pessoa que sai do batente da sua casa é a sua filha. E ele rasga a roupa, ele fala: Senhor. Só que a Bíblia não diz que há um sacrifício humano. O livro de Levítico proibia o sacrifício de pessoas, matar pessoas. O sacrifício foi pegar a sua filha, levar para um determinado local, e ali era habitar sozinha. A sua filha deveria morar ali só, não deveria ter geração. A Bíblia diz claramente, se você procurar a Bíblia de todos os capítulos da Bíblia, você não vai conseguir encontrar a geração de Jefté. Ele comprometeu a sua geração pela rejeição que ele vivia. Ganhou a batalha, mas perdeu a família. Por quê? Pela rejeição que tinha dentro dele. Não ignore a rejeição. Problemas emocionais não tem como você maquiar eles. Tem que ser liberto e pronto. Claramente, a Bíblia diz que ele ganhou a batalha, arruinou a sua linhagem profética, acabou a sua linhagem, extinguiu a sua linhagem, ele parou a sua linhagem. Mas ele queria posição, ele queria vingar, ele queria se autopromover, ele queria mostrar para todo mundo que ele está bem. Mandou o WhatsApp para todo mundo: eu estou bem, você está vendo eu estou bem. Não me valorizaram, não me deram oportunidade, não me valorizaram no meu trabalho, não me está vendo? Entrou em uma batalha fora do tempo, e nós temos que tomar cuidado em lutar algumas batalhas fora do tempo do Senhor. Eu não posso ser tão sem juízo em pegar o meu filho que tem 14 anos, entregar a igreja para ele e falar assim: a partir de agora você pastoreia, meu filho, eu vou embora. Quando eu coloco uma pessoa fora do tempo do Senhor, à frente de uma batalha, eu posso comprometer a linhagem dele. Existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo da espera de algumas coisas. Se nós não compreendermos isso,
nós vamos querendo nos autopromover, nós vamos querendo assumir posições e situações para mostrar para o outro que a gente pode. E quando a gente mostra para o outro que a gente pode, é porque a gente tem sede de se autopromover. Pastor, o senhor me deixou em crise agora com a vida de Jefté. Existe um homem dentro da Bíblia que foi mais rejeitado, que passou por situações como essa, e a rejeição não conseguiu alcançá-lo? Sim, existe esse homem. Jesus? Não, um homem comum, como eu, como você. Um homem que foi comum. O homem que conseguiu discernir o tempo e o modo das coisas, mesmo tendo uma condição, sendo um homem inteligentíssimo, publicou 13 livros da Bíblia, escreveu seus 13 livros da Bíblia. É um dos únicos que tem na faculdade de Harvard guardado seus livros, com 13 publicações. São 13 livros que fundamentou, orientou a igreja, direcionou a igreja. Um homem que chegava na cidade era preso, um homem que pegou um navio, quase morreu afogado, um homem que tomou não sei quantas chibatadas, um homem que foi acusado justamente. Quem é este homem? Paulo. Existe um homem que conseguiu vencer a rejeição. Existe um homem que não negociou a sua família, não negociou os seus princípios por um cargo, por uma posição, por um lugar, para se sentir melhor, para que todos os reconhecessem, para que todos os vissem, para que todos os dessem a oportunidade a ele. Existe um homem que fez isso. Pegue a sua Bíblia e vá lá para Atos capítulo 27, versículo 27. E agora nós vamos passear na vida deste homem. Vamos dar uma conversada sobre este homem. Atos capítulo 27, versículo 27. Eu quero mostrar algo para você fantástico nessa noite. Algo que você nunca mais vai ser o mesmo pelo aquilo que você vai ouvir aqui neste lugar. Algo que mexeu profeticamente comigo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vinha de ventos e ventos, naufrágios e naufrágios. E ele me pega um barco no capítulo 27, versículo 27, e esse barco vai para Malta. E aqui uma de suas últimas viagens missionárias, descritas no livro de Atos, claramente fala do apóstolo Paulo, um cara que tinha tudo para matar todo mundo, era sanguinário. E às vezes a gente diz assim: nunca mais eu vou precisar de você, Emerson, eu não preciso de você. E a vida dá muitas voltas. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Às vezes a gente pode sentir uma sede muito grande, e da água que a gente disse que nunca bebia, podemos ter que beber de novo. Então tome cuidado, às vezes, com amigos, familiares, colegas, parentes, forma de condução, forma de falar, porque às vezes a sede pode ser maior. A gente nunca sabe. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando na indústria farmacêutica há muitos anos atrás. Eu estava no pronto-socorro do hospital de base para visitar um médico. Lembro que de repente uma senhora andava para um lado e para o outro, um lado e para um outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E aí ela olhou para mim e falou assim: você trabalha aqui? Eu falei: não, senhora, eu só represento. Ela: ai, moça, eu estou tão preocupada, eu queria falar com alguém aqui. Ela dizendo que a filha dela estava lá, internada, e precisava de falar com alguém. A gente conversou ali 2 minutos, eu saí. De repente eu fui, fiz umas visitas. Ela estava num estacionamento com mais 4 pessoas. Deus me lembrou isso agora. Deus é muito bom. Aí eu fui saindo, eu falei: deu tudo certo? Ela me chamou, falou: moço, você é crente? Eu falei: sou crente. Naquela época eu era crente, né? Hoje eu sou filho. Aí ela olhou para mim e falou: moço, faz uma reza por mim. Eu falei: o que foi? Ela falou: porque ela dizendo que a filha dela precisava de um transplante, fígado, não sei o que era, não sei o que era na época, não lembro. E ninguém foi compatível. Só tinha uma pessoa que era compatível, o irmão dela, que ela não falava com ele há 3 anos. Vou até tomar uma água para molhar a garganta. E aí, irmão, sabe o que eu vejo nisso?
eu vejo que a gente vai ser responsável por algumas coisas no futuro. E a gente precisa de tomar um pouco de cuidado com algumas coisas. E hoje eu quero fazer você pensar. Deus falou a mim, Deus falou assim: hoje é centro cirúrgico, meu filho. Hoje você vai ser só o instrumentador. Eu falei, tá bom, então eu só vou eu só estou sendo instrumentador aqui hoje, pai. Só instrumentador. Pastor, não vai ter xanamanaia, sapateio? Hoje eu quero te dar ferramentas. Hoje eu quero fazer você pensar. A Bíblia diz em Atos capítulo 27, versículo 27, eu quero liberar essa palavra para você. Quando chegou ao 14ª noite, sendo nos batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam alguma terra, e lançaram o prumo, e passaram pouco a pouco adiante, lançaram o prumo, acharam 15 braças, e receosos que fosse atirado contra os lugares da popa, contra âncoras, oraram para que rompesse o dia. Procurado marinheiros fugir do navio, e tendo arraiado o bote ao mar, a pretexto que estava para largar as âncoras, disse Paulo ao centurião e aos soldados: são estes, não permanecerei a bordo, vós não sereis a salvá-lo. Olha para mim. Começou uma grande tempestade, tinha um bote pendurado no barco, e a Bíblia diz claramente que quando começou a tempestade, eles chegaram em um momento de terra, deu uma acalmada. Alguns dos soldados, dos que estavam no navio, alguns presos que tinham presos dentro daquele navio, pegaram o bote e falaram: vamos fugir. O apóstolo Paulo falou para o centurião, que era o chefe da equipe, falou: não deixa, tem que permanecer a bordo. Dá um grito para o seu irmão que está do seu lado, fala: tem que permanecer a bordo. Fala mais alto, diga: tem que permanecer a bordo. Sacode ele e fala: não adianta tentar fugir do navio. Diga: tem que permanecer a bordo. Agora pergunta em voz alta, fala: Paulo, por quê? Diga mais alto, diga: por quê? Eu tenho que ficar a bordo. Está aqui, ó: vós não podeis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos, deixaram o bote ir. Olha para mim, tem coisas que o Senhor vai cortar da nossa vida, que está cômodo para nós. Teve que se cortar o bote, mandar o bote fora. Mas eu estou num barco, eu estou num ambiente, eu estou numa empresa, eu estou num lugar de tempestade. E aí, lembra quando o pastor pregou aqui há muitos anos atrás para fechar a saída de emergência? Eu quero ministrar para você hoje. Hoje é o dia de cortar os botos salva-vidas. Você vai ter que ficar dentro do barco com tempestade de qualquer maneira, porque ali onde Deus vai trabalhar o teu caráter. Só para ativar um pouquinho, tá? Deixa eu tomar uma água. Não adianta fugir do barco não, bonitão. Eu acho massa o apóstolo Paulo, né? Corta o bote. Centurião, não deixa ninguém sair. Mas o barco não está afundando, está todo mundo morrendo. Não deixa ninguém sair. É para todo mundo ficar dentro do barco. Não, mas está tendo tempestade. Estão falando de um, falando de outro, falando de um. Fica quieto dentro do barco. Aleluia. Vamos para a Bíblia, eu amo a Bíblia. Não estou nem na metade da palavra. Aí diz: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Vamos comer, gente. Hoje é o 14º dia. Diga: 14 dias. Diga: 2 semanas de vento, tempestade. Diga: e o apóstolo Paulo falando para todo mundo ficar no barco. Cuidado, não é a hora de sair, é a hora de ficar no barco. Você está mais salvo dentro do barco do que lá fora. Inteligência é a palavra, né, cara? Vamos para o de novo. Eu vos rogo que comam alguma coisa. Versículo 35. Depois dito isto, tomaram um pão, deu graças, e na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer. Diga: no barco. Bata o pé no chão, diga: na igreja. Diga: no lugar que Deus quer que eu fique, vai ter comida. Eu vou poder me alimentar. Diga: pode vir tempestade, pode vir dificuldade, mas no lugar que Deus quer que eu fique, tem comida. Não terminei ainda não. Aí o apóstolo Paulo está nessa loucura toda. Pula comigo lá para o versículo 40.
Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largou também as amarras do leme, e alcançou a vela da proa, e ao vento dirigiu-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali no navio a proa, e encravou, fincou o imóvel, mas a polpa se abriu pela violência do mar. Pum, pá, abriu tudo. Ao parecer dos soldados, eram que se matasse os presos, para que nenhum deles fugisse. Versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer e ordenou que o soubesse nadar fosse os primeiros a lançar ao mar, e alcançou a terra. Olha para mim, vem aqui, Júnior. Imagine presos naquele barco, algemados, presos, corrente aos pés. O centurião chega e fala assim: quem sabe nadar, pode nadar. Nenhuma história, no contexto bíblico, ou no contexto espiritual, ou no contexto prisional, nenhum preso pode descer de uma viatura, irmão, largado e solto, ele tem que ser algemado. Só que nesse contexto bíblico, o centurião fala assim: quem sabe nadar, pode descer. Você sabe por que o centurião fala? Tira as algemas, Júnior. Tirou as algemas e fala: pode ir nadando. Senta, Júnior, obrigado. Pode ir nadando à vontade, olha para mim. Eu quero liberar uma palavra para você nesse contexto bíblico de inteligência. Sabe por que o centurião manda eles descer? Porque se os soldados olhassem algum preso descendo do barco, o soldado era responsável, o soldado podia morrer pela vida daquele preso que fugiu. Então o centurião libera a palavra. A vida de Paulo naquele barco salvou 246 pessoas. Pastor, mas poxa vida, o cara fica numa tempestade dessa para salvar esse tanto de gente. Irmão, tem tempestade que você está passando, que é para você ajudar a salvar algumas pessoas, e essa tempestade só vai passar quando você cumprir o propósito de Deus na tua vida e na vida de alguém que está do seu lado. Mas eu sou apóstolo, falo não sei quantos idiomas, escrevi não sei quantos livros, não interessa. Você vai para dentro do barco, vai para o lugar que eu estou te mandando. E a Bíblia diz claramente que o barco atraca e eles chegam na ilha de Malta. Agora, aonde eu vou começar a pregar de verdade com você aqui hoje. Eu estava só brincando com você, agora é de verdade. Olhe agora no contexto do capítulo 28, me dê a sua atenção de presente, porque eu quero mostrar para você a diferença de um homem que quer mostrar o que faz e do outro que sabe o que está fazendo. Um que é modelo e o outro que na verdade mostra para que os outros vejam o que ele está fazendo. Existe gente que é assim, irmão. A Bíblia diz claramente: quando ele chegou na ilha de Malta, os bárbaros, para quem não sabe, os bárbaros eram descendentes dos fenícios, homens de guerra. Os bárbaros trataram de singular humanidade. Aqueles homens que estavam na ilha foram humanitários com aquele povo que estava chegando daquele naufrágio. Trataram eles humanamente, acenderam uma fogueira, acolheram todos por causa da chuva, que caíram por causa do frio. Eles chegaram lá tremendo de frio. Os bárbaros receberam eles, acenderam uma fogueira e colocaram eles em volta da fogueira. Só que a Bíblia diz no contexto aqui do versículo 3: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, prendeu na mão dele. Diga, o apóstolo Paulo, fala mais alto, diga, o apóstolo Paulo em Malta recebeu, diga, uma cobra. Diga, a cobra o prendeu na mão. E quando ele pega o graveto, a cobra prendeu na mão dele. Os bárbaros começaram a olhar aquilo. E os bárbaros, está escrito, que viram a víbora pendente na mão dele e disseram uns aos outros: este cara é um assassino. Porque ele vinha de um barco cheio de presos. Escute bem, Jefté saiu da sua casa, expulso pelos seus irmãos, foi para um lugar onde tinha homens levianos, sim ou não? Jefté, as suas características só alimentou a sua rejeição, aquilo que ele vivia. O apóstolo Paulo, dentro de um barco,
cheio de assassinos, 2 semanas. Não mudou a identidade dele. Às vezes não é só o lugar onde você está que alimenta aquilo que você é, também a sua identidade responde àquilo que você está se tornando. Vamos para a Bíblia. E hoje eu quero falar sobre serpentes, cobras, que cada um de nós podemos ter sofrido com isso. A Bíblia diz que ele sacudiu o réptil e não sofreu mal algum. E os homens começavam a dizer: cara, esse cara parece que ele é um Deus. Comparar o apóstolo Paulo como um Deus. Agora eu quero mostrar para você sobre venenos de serpente que muitas vezes vêm ao meu e ao seu encontro. Eu quero falar sobre a dinâmica de uma serpente. A serpente é anfíbia, a língua dela é assim. Quando a gente fala de algumas características de serpente, por que o senhor está falando isso? Porque todo rejeitado foi picado por uma serpente. Seja uma palavra que foi ministrada na vida dele em algum lugar, seja uma rejeição da mãe ou do pai ou de um chefe de local de trabalho. A rejeição especificamente sobre Jefté se deu pelos seus irmãos, pela questão dele ser um homem valente, mas havia uma classificação dele dizendo que ele era uma filha de uma prostituta. Ele se sentia afligido e atingido com isso. O apóstolo Paulo foi picado por uma cobra. E o veneno da serpente não respondeu aquilo que era para ter respondido ao apóstolo Paulo. Mas especificamente, toda pessoa que sofre um contexto de rejeição foi picada em alguma área da sua vida. Primeiro, o propósito da serpente é quando ela lhe ataca, irmão, ela envenena você. A primeira coisa que ela faz quando ela lhe ataca, ela já começa a enveredar a sua visão. Uma pessoa picada por uma serpente, a primeira coisa que ela perde é a visão, porque ela paralisa, ela fica paralisada a sua visão, e depois ela paralisa o que ela engole. Por que perde a visão? Vai perder a forma de olhar as coisas, vai olhar as coisas contaminadas, vai começar a ver as pessoas de uma outra forma. Por que quando a pessoa é picada pela serpente, ela tem dificuldade para engolir? Porque ela já não escuta mais as pessoas, então as palavras vêm pela ouvir, ela vai ter que aprender a engolir algumas palavras. Então, no contexto profético, quando uma serpente pica alguém, a pessoa perde a visão e perde a deglutição. Pastor, e o que o senhor quer dizer para nós? Qual o maior papel da serpente? O maior papel da serpente, querido, é tentar desfocar você do mentoreamento da igreja, desfocar você das pessoas que querem muitas vezes discernir e trazer alguns entendimentos para você. A Bíblia diz no livro de Gênesis, qual o livro que eu falei? Qual o livro que eu falei? Que havia uma promessa na palavra do contexto bíblico, que aquele que viria seria a cobra ou a serpente, picaria o seu calcanhar, sim ou não? É verdade. Ou seja, calcanhar significa o progresso da igreja. Cristo foi picado pela serpente, foi para a cruz, crucificado por um propósito. Foi ali, Judas o traiu. Disse: deixa eu lhe falar uma coisa profeticamente para você. Cristo foi picado sim pela serpente, mas o avanço da igreja nunca parou, irmão. Nunca parou o avanço da igreja. Olha para o seu irmão em voz alta, diga para ele em voz alta assim: quando o apóstolo Paulo, diga mais alto, foi picado. Não, fale mais alto, diga: quando o apóstolo Paulo foi picado pela víbora, diga: a mão dele não inchou. Diga: o veneno. Diga: o veneno. Diga: não o matou. Diga: mas no texto não fala que a víbora, diga, que a dor não doeu. Diga: Deus não prometeu te livrar da dor da picada. Diga: mas do efeito do veneno. Diga: situações, diga mais alto, diga: situações vão doer. Diga mais alto, diga: situações vão doer, mas não vão te matar. Vai doer, mas não é para te matar. Olha nos olhos do teu irmão e diz: vai doer, mas não é para te matar. Diga mais alto, olha para o céu, diga: vai doer, mas não vai me matar. Está doendo, mas você não vai morrer por isso.
E o que fazer, pastor? Como entender a serpente? Não tem como entender a serpente. Elas são venenosas, são animais de sangue frios, mudam de pele. Uma hora é uma pessoa, uma hora é outra. A aparência muda, a forma muda, porque ela vai se comportando de acordo com a situação. A serpente é um animal que vive enrolado. Conta-se uma história de um homem que tinha uma cobra. Ele criava a cobra pequenininha dentro do quarto dele. E um dia a cobra passou a dormir na cama com ele. E o tempo foi passando. Um belo dia, a cobra cresceu. E ele sempre via a cobra toda esticada na cama dele. Quando foi um dia, um amigo dele, veterinário, entrou no quarto dele, a cobra estava lá deitada na cama. Ele falou: cara, o que é essa cobra? Pois é, cara, desde pequenininha que ela fica deitada na cama comigo. Ele falou: cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou médico veterinário. Sabe o que ela está fazendo? Ela está medindo o teu tamanho para ela enrolar em você e engolir você vivo. Entendeu? Então, a serpente é um animal que vive e dorme enrolado. Tenta sempre enrolar as pessoas com discurso fácil. A fala é de manteiga, mas o coração é de serpente. O apóstolo Paulo chega em Malta, e quando a cobra vai, mexe com ele, ele sacode ela. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu vou liberar na tua vida hoje em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar por você aqui na frente. Todo mundo que foi vítima de picada de cobra, na tua vida profissional, sentimental, física, ministerial, você vai sacudir a mão, e esse veneno vai sair da tua vida. Você vai colocar um fim em algumas coisas hoje. Sabe por que o apóstolo Paulo faz assim, ó? Às vezes a gente tem que sacudir, ó. Sai, desgraçada. Sai. Deixa eu lhe falar uma coisa, pare de alimentar cobra. Ó. Sacode. Sacode essa infeliz da tua vida. Tira ela. Não alimente aquilo que você não quer mais vivo perto de você. É tão profético a palavra, irmão, que ele poderia ter. Você vai ver, deixa eu te mostrar algo forte aqui. A Bíblia diz que quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Porém ele sacudiu o répede no fogo e não sofreu mal algum. Pastor, como é que eu vou queimar essas cobras? É discutindo, batendo boca? Não, você vai queimar ela no fogo. No fogo do Espírito. É no fogo do Espírito. Ele pega ela, leva ela ao nível que precisa ser levado ela. Ele não levou ela para os gravetos. Vou levar você para o fogo, porque o fogo vai te consumir. Leve a batalha que você está passando ao nível que Deus está. Deus estava nesse fogo. Não leve as batalhas ao nível que Deus não está. Tem gente que está mais preocupado com o veneno do que mais preocupado com a serpente do que com o veneno. Vem aqui, Júnior. Dá uma picada aqui no meu braço. Picou. O Júnior, cara. Foi o Júnior. Foi o Júnior, cara. Foi o Júnior. Foi o Júnior, Ronaldo. Foi o Júnior, cara. Foi o Júnior, pô. Foi o Júnior, cara. Foi o Júnior. Foi o Júnior. E o veneno dentro do corpo passeando. Rejeição, raiva, ódio, vingança, vontade de matar. E o Júnior está lá, ó. E o veneno andando no corpo, ó. Ó, o veneno andando no corpo, ó, destruindo o corpo, destruindo sonhos, casamentos, conquistas, famílias, destruindo seu relacionamento com Deus. O veneno. Você está mais preocupado com o Júnior do que com o veneno que está dentro de você. Esquece do Júnior. Picou, meu Deus do céu. Ronaldo, ajuda aqui, cara, em nome de Jesus. Cura hoje, passa o bálsamo hoje aqui na igreja.
Ai, Jesus, vou liberar meu ex-marido, vou liberar minha ex-esposa, vou liberar meu ex-chefe, ex-amigo, Senhor, está liberado, todo mundo. Não carrega esse peso mais com você não, irmão. A serpente você leva era para o fogo, o veneno você traz no altar que você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Você já notou que o apóstolo Paulo andava só com os principais? Ele era meio metido, né? Andava só com os... Não era, irmão. Deus levantou esse cara para andar com classes de pessoas diferenciadas. Exatamente. Aí se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, a igreja, não essa igreja, que essa igreja é inteligente, falaria assim: nossa, pastor Adriano, apóstolo Paulo na igreja é meio metido, né? Só quer andar com o principal aqui, ó. Só está andando com o Públio, só o cara mais rico da ilha de Malta. Irmão, essa visão arcaica da igreja, antepassada, de você dizer que pastor só anda com rico, isso é coisa de gente medíocre, infeliz e pobre de espírito. Tá bom? Para com isso. O apóstolo Paulo chega, vai atingir o cabeça da ilha, para deixar marcada a geração lá, porque esse cara era um formador de opinião também, e o apóstolo Paulo também era, então ele precisava de influenciar esse cara. Quando ele chega naquele lugar, o homem principal da ilha mandou chamar do púlpito, o qual nos recebeu, hospedou dignamente por 3 dias. Aconteceu que se achou enfermo e disseste, ardendo em febre, o pai dele. Paulo foi visitar, orou, impondo as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha viram e foram curados. Olha para mim, ele bateu no cabeça, pai, e atingiu toda a ilha. Só mais, exatamente, ele ficasse com o grupo, só mais um. Ele não deixou o veneno da cobra parar a obra, irmão. Tem gente que deixa o veneno, pastor, meu genro, meu cunhado, meu amigo, meu primo, céus, para de estar lambendo ferida, cara, em nome de Jesus. Para de se fazer de coitado. Quem sabe as pessoas vão ter dó de mim. Está com dó de mim? Você tem pena de mim? Tem gente que já tem um currículo, nome, João, não sei o que, está cheio de dó, situação, tadinho. Irmão, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu, bata o pé no chão, diga: hoje eu vou anular o veneno da serpente na minha vida. Diga: eu creio que eu vou sacudir essa bicha no fogo hoje. Diga: o fogo do Espírito vai queimar em nome de Jesus Cristo essa serpente que tentou me picar, que mexeu comigo. Diga: pelo poder do Espírito Santo, eu creio em nome de Jesus Cristo que em vários lugares Deus ainda vai me levar, em vários ambientes Deus vai me usar. Diga: eu sei, porque essa serpente tentou parar Paulo, porque Paulo ia ganhar uma cidade. Diga: Senhor, quanto maior é a picada da cobra, quanto maior é as pedradas, é as traições, diga, significa que a obra vai ser maior. Diga: por isso hoje eu decidi trazer todas as minhas batalhas ao campo de batalha que o Senhor Jesus está lutando. Lute comigo, Deus. Diga: eu vou lutar contigo. Diga: eu vou lutar contigo e tu vai lutar comigo. Solta o grito do leão, igreja. Para de viver, querido, dessa forma. Tem gente que estraga um dia por causa de uma pessoa, estraga uma situação por causa de uma pessoa. Fala, olha para o seu irmão, fala: hoje é o dia, olha nos olhos dele: hoje é o dia. Diga: você foi picado pela víbora. Diga: mas creia. Diga: creia nessa noite. Diga: pode até doer. Diga: pode até machucar,
Mas isso não vai te matar não. Diga, não vai te matar. Sacode essa pessoa, não vai te matar. Diga, creia, Deus tem obra contigo. Diga em nome de Jesus. Quem crê, faça barulho em nome de Jesus. Fazia faculdade há muitos anos atrás, num passado distante. Tínhamos um colega de faculdade com a gente, que estava no segundo semestre de faculdade. O professor chamou ele na frente para ele falar. Aí ele, os colegas tudo rindo. Quando deu o intervalo, ele pegou os livros dele e sumiu. Aí encontrei com ele um dia, muito tempo, na feira. A gente já estava no semestre adiantado. Eu falei, não, aquele não é para mim não, cara. Passei a maior vergonha lá na frente. Eu falei, aí tu sumiu de tudo por causa disso? Não, aquele ali não é para mim. Eu fui envergonhado. Fui envergonhado. Eu olhei para ele e falei assim, quer dizer que você parou a sua vida, parou o seu curso por causa daquilo? Fui envergonhado. Dei um sacolégio nele, olhei nos olhos dele e falei assim, volta pro curso, rapaz. Você está ficando doido? Esses são um dos desafios que passou na sua vida, você já para? No primeiro desafio que você é provado, você já para na questão profissional, na questão escolar, educacional. Escuta bem, o mundo não é fácil não, amigão. É uma selva. Nós temos que nos preparar, por isso que o leão está lá na frente com a gente, lutando. Você acorda de manhã, não é fácil, a gente sabe, é batalha. É cobras, enroladas, dissensões, calúnias, más conversações, pessoas dentro da própria igreja, dentro do próprio ambiente. A gente sabe, irmão, a gente não é menino não. Tem 19 anos que eu estou aqui, tentando construir algo dentro das pessoas, construindo, sendo um instrumentador do Espírito Santo e de Deus. Deus fazendo a cirurgia e eu aqui, Deus, é isso que tu precisa. Senhor, está aqui, eu tenho o Salmo 91. Senhor, está aqui, tem a Bíblia. Senhor, está aqui, tem isso. Senhor, está aqui, tem isso. Eu sou apenas o instrumentador do centro cirúrgico, irmão. A vida toda tentando costurar pessoas, abrir, tirar o que não presta de dentro, colocar para fora, tirar um tumor, tirar uma picada de cobra, dar um socorro, dar isso, a vida toda, irmão. São batalhas a vida toda que cada um de nós está travando, seja na vida conjugal, profissional, eclesiásticas, a vida toda. Sabe por quê, irmão? As batalhas estão sendo travadas, é porque você e eu estamos construindo alguma coisa. Você não está parado. Se você não quer que as pessoas critiquem você, se você não quer que as pessoas falem de você, se você não quer que as pessoas pensem mal de você, não faça nada, não seja nada, não diga nada, se enterre no cemitério e morra, meu irmão. Você não está entendendo? Você, no dia que você nasceu, Deus olhou para você e falou assim, esse é o meu filho também. O dia que você saiu lá, pastor, mas o senhor também é filho de Deus? Somos. Deus olhou para você e falou, é meu filho. Aí o diabo pira na cabeça, ele começa a olhar e fala assim, poxa, mas é tantos irmãos. O maior rejeitado é o Satanás, por isso que ele quer trazer você ao nível dele, para você pensar como ele, porque ele foi rejeitado no céu, ele lutou contra o anjo no céu, ele tentou no céu ludibriar uma rebelião. Todo lugar que tem rebelião, irmão, vem ocasionado por rejeições, pessoas que queriam ser alguma coisa, pessoas que não esperaram o tempo, não esperaram a oportunidade. Rebelião sem causa. Uma rebelião nunca começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Uma rebelião sempre começa por uma pessoa que sofre rejeição. Uma rebelião sempre começa por uma pessoa que tem baixa autoestima, que ninguém olha para ela, ninguém pensa nela. Por quê? Porque o maior rebeliado é Satanás, que foi rejeitado. Aí ele colocou Cristo no mesmo nível dele, falou, olha, tu vai ser rejeitado. Cristo foi rejeitado, irmão, rejeitado pelos seus, rejeitado na sua cidade, rejeitado por aqueles que ele curou. Então, querido, não me surpreenda se alguns de vocês, se alguns dos nossos for rejeitado. Isso não me surpreende. Sabe por quê? Porque a serpente feriu Cristo. A serpente tenta ferir você, tenta nos ferir. Sabe por que tentam nos ferir, irmão? Porque sabem que nós não sofremos de rejeição por Deus. A
haja o que houver, seja o que acontecer, Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai dizer que a gente não é filho dele. Deus nunca vai dizer que a gente não presta para ele. Nós somos a imagem dele. Satanás não tem imagem. Satanás não tem imagem, irmão. Ele quer colocar no seu coração que você é um rejeitado. Isso é mentira do inferno. Leva você ao nível das drogas, leva você ao nível do alcoolismo, leva você ao nível da prostituição, fazer você procurar sexo lá fora, tirando o amor de dentro de casa, porque você é rejeitado pela sua esposa, você é rejeitado pelo teu marido, fazendo você ver amor lá fora por causa da carência que você tem. Isso é mentira do diabo, irmão. Você não é rejeitado, o amor de Deus te completa. Quer mais? Para! Um dia eu vou voltar nessa empresa. Um dia eu vou voltar nessa igreja. Um dia vão ver. Um dia eu vou na minha cidade de carrão. Pam, pam. Tá vendo aí? Eu era pobre agora, todo mundo na cidade me humilhava. Você gosta de mim? Mas se você deixar de gostar de mim, para mim está tranquilo. Porque o meu amor que eu tenho por mim é mais forte do que você tem por mim. Porque antes de amar você, eu tenho que amar mais a mim. Quem tem amor próprio não sofre de rejeição. Quem sabe o valor que tem não fica mendigando amor. Esses dias você vai ouvir tudo isso. Agora, o que adianta eu fazer um congresso aqui na igreja para te animar? Você vai ficar aqui 3 dias. Segunda-feira, chega lá na empresa, o chefe manda você embora. Você fala: um dia eu volto aqui. Eu fui humilhado, fui rejeitado. Mas não estava aqui. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje estão cheias de informações, não está pregando entendimento. Falta entendimento. Eu quero que você entenda como igreja. Não importa não, irmão. Era para estar cheio, lotado. É verdade. Mas nós não podemos confundir inchaço com crescimento. Tem muita coisa inchada. Não confunda inchaço com crescimento. Tem que passar pelos estágios, irmão, todinho. Eu passei pela adolescência, foi dura. Juventude, foi dura. Eu estou na melhor idade da minha vida. Agora que eu estou com 28 anos de idade, está uma delícia. Estou brincando, querido. Eu já estou 40 anos de idade. E às vezes eu ando com aquela menina ali. Ontem a gente estava no shopping à noite. Aí todo mundo passando, olhando pra gente. Aí ela não viu, uma senhora chegou para outra e falou assim: nossa, que casal bonito. Eu olhando, ela: nossa, eles são jovens, né? Eu falei: show! São jovens. São muito jovens. Eu: show! Olha pra mim, eu amo demais a minha esposa. Verdade mesmo, não é hipocrisia não, tá? E ela também me ama. Eu não tô colocando palavra na boca dela não, tá? Mas antes de eu amar ela de verdade, eu preciso ter amor próprio. Senão eu vou ficar mendigando o amor dela pro resto da minha vida para suprir algo que falta em mim. Tem gente que casa nessa doideira aí. Porque eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe. Amor, você quer ser minha mãe? Para, né? Pastor, o senhor não sabe o que é rejeição. Você não sabe o que eu passei na escola. Bullying era pouco porque eu sofria. 4 oi, zaroi, menino doente, doido. Tá? Falei: um dia eu vou voltar aqui com a metralhadora, eu vou matar todo mundo nessa escola. Não, irmão.
4 esse menino é meio doido, fica só trancado estudando. Você é um doido. Vamos lá. Chegaram para a pastora Luciana e falaram para ela assim: não casa com ele não, ele é meio doido. Cheio de espinha, feio. Irmão, você não sabe, querido. As meninas da igreja queriam namorar comigo, não. Hoje, Jesus cura, liberta, abençoa e deixa bonito. Eu não passei por uma cirurgia plástica, irmão. Nada. Meu filho Davi está cheio de espinha. Ele fala: pai, quanto o senhor quer para me falar como é que foi a cura das espinhas do senhor? Pode falar o preço aí que eu pago agora. Eu falo: tu tá rico, hein, mano? Todo dia ele pergunta: pai, como é que faz, pai? Quanto é, pai? Quanto é, pai? Porque eu tenho um segredo, irmão, que as minhas espinhas que eu tinha, que não era minha, sumiram em 1 mês. Não foi, meu amor? Ela namorava comigo, eu parecia o Choquito. Eu ia para casa dela de bicicleta, irmão. Quando eu chegava lá, eu chegava de bicicleta. Aí dava uma derrapada só para dar aquela intimidada, né? Chegava lá: tudo bem, Luciana? Tudo bom? Vou casar com você e tal. Não tinha nada, irmão. Meu pai estava vivendo o pior momento da vida dele. Não tinha nada. Rejeitado, meu pai e nós também. Esperava algo que só Deus para fazer. Nós estávamos rejeitados. Eu era rejeitado. Não pela minha família, mas por amigos, por pessoas da minha escola, dos ambientes que eu frequentava. 4 ois, aroi, feio. Aí o pessoal falava assim: cara, esse menino, cuidado, esse menino. Cara, você não pode pegar uma sentença que as pessoas deu para você e transformar isso numa mágoa, uma raiva. Sabe o que eu fiz? Transformei em algo ao meu favor. Com 12 anos de idade já tinha lido a Bíblia toda. Falei: cara, eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender isso aqui. Eu preciso aprender isso aqui. Aí quando tinha reunião de mocidade, que às vezes a gente ia cantar, as pessoas falavam assim: não põe não, põe não, põe não, põe não. Fui para a banda para aprender a tocar alguma coisa, para ter oportunidade. Ai, meu Deus, não me deram. Aprendi pouco e tentava procurar o espaço. Andava a pé o gama todo. As pessoas dizem assim: o pastor é muito firme hoje, né? Nossa, o pastor parece ter uma vida muito boa. Sabe de nada, inocente. Um dia, eu lembro de uma vez que a minha cunhada olhou para mim e falou assim: ô Adriano, o que tu viu na Luciana? Eu falei: eu vi na Luciana o que falta em mim. Ela veio completar o que falta em mim. Pastor, por que o senhor está falando isso tudo para a gente nessa noite? Porque você não pode pegar, querido, algo que machucou você e se fechar ao ponto de não encontrar alguém que possa te ajudar a curar aquilo que precisa ser curado na tua vida. Não é porque um cachorro te mordeu que todo cachorro não presta. Não é porque uma igreja fez algo com você que nenhuma igreja vai prestar no mundo. Não é porque alguém no seu trabalho mandou você embora, tratou você mal, você vai, todo lugar não presta. Nós precisamos de entender que existem lugares, ambientes que Deus está preparando para cada um de nós. Escuta, você só vai dilatar a próxima fase da tua vida quando você sacudir essa serpente. Aí Deus vai falar assim: agora você vai continuar. Tem gente, irmão, que está amaciando a cobra ainda. Tão bonitinha. Não, pastor, eu vou mandar até uma mensagem de WhatsApp para ela, linda. Fere, maltrata, massacra. E aí você fica lá, ó. Ai, mas tão bonitinha ela, né, cara? Por quê? Porque você está alimentando algo. A serpente vai ficar cada vez mais forte na tua vida. Fica alimentando isso. Pastor, não estou entendendo, a minha vida não rompe e não passa de fase. Porque você continua com o veneno da serpente. Aí eu estou com a Caru esses dias, levando Caru na faculdade, dirigindo, ela do meu lado. Aí eu olhei para ela e falei: Carolina, como é que é a cura de uma cobra? Ela falou: pai, a cura da cobra é com o próprio veneno. Eu falei: é mesmo, né?
Então tem o que? O Instituto Butantan, os hospitais distribuem o veneno, então a pessoa é picada. Quem já foi picado por cobra aqui de verdade? Levanta a mão para me ver. Tem alguém aqui? De verdade? Não vou perguntar na suposição não, porque toda igreja vai levantar a mão. E a picada da cobra, irmão, você tem que deitar a pessoa. Quem sabe primeiros socorros aqui sabe. Você tem que deitar a pessoa no chão, não pode movimentar para o veneno não espalhar no corpo. E o lugar onde foi a picada da cobra, de preferência, você tem que fazer um torniquete, amarrar para o veneno não espalhar, ficar quietinho lá. Aí a pessoa toma uma lapada, uma picada em algum lugar, ela já sai logo do ambiente que ela está. No nosso contexto do nosso dia a dia. Ela vai para onde? Ela foge da igreja porque ela ficou chateada com a irmã que falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa na igreja. Ela sai do trabalho, já... Ai, não aguento mais olhar a cara daquele... Ai, Deus do céu, não aguento mais. Ai. Não é assim? Há muito tempo atrás uma cobra me picou no local onde eu almoçava. Cheguei para almoçar lá, irmão, mas ela levantou, assim, ela parecia uma anaconda. Aí eu e a pastora olhou e falou, não volta mais aqui. Eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar. Porque tem anaconda, tem os níveis de cobra, viu, pai? Tem as cobras, os níveis de cobras que picam os irmãos. Tem cobra que a gente não vê, ela fica escondida na família, no trabalho. E você nunca vê ela, mas ela está ali, picando as pessoas que estão em sua volta. E quando ela não consegue te picar, ela faz algo pior ainda. Sabe o que ela faz, Júnior? Eu estou doido para morder tua esposa, mas sabe o que eu faço? Eu vou em você, mordo você, porque eu sei que eu atingindo você, eu vou atingir ela. Você conhece gente assim? Elas cercam quem está em sua volta, as pessoas que você ama, os mentores que você ama. Você quer um exemplo de uma serpente para a gente encerrar? Quem me dá mais 2 horas aí? Eu gosto muito dessa passagem. Um dia Deus chega no paraíso atrás de Adão, vocês sabem disso. E a cobra não pegou Adão, ela pegou quem? Eva. Ele pegou a fragilidade do lar, a mulher é a parte mais frágil. E ele pegou Eva, pegou Adão. Por isso que o Adão, se eu tivesse lá, eu tinha dado umas bolachas nele. Porque Adão deixou Eva desprotegida. Quando você vê a cobra se aproximando, irmão, você tem que ficar esperto. É igual quando vem alguns lobos aqui na igreja. Eu estou com um porrete desse tamanho. É na cabeça mesmo, eu dou sem dó. Tem uns lobinhos meio disfarçados, que na verdade não é lobo, é cobra. Com a vozinha de manteiga. Não, porque você sabe, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é? Eu amo demais o pastor Adriano. Meu Deus, eu amo demais. Eu corto na cabeça, irmão. Não vou deixar ninguém aqui nessa igreja ser picado por cobra enquanto eu estiver aqui. A marreta está na mão. Se eu ver se aproximando, eu vou descer na cabeça. Porque para curar uma picada de cobra dá muito trabalho, pai. Dolorido, pai. O senhor sabe disso. Aí às vezes a gente sabe quem está picado, João. A gente põe, fica aqui, mano, fica aqui. Machuca. E quando Adão chega, como é que é? Deus olha para a cara dele e fala, cara, o que está acontecendo contigo? Como é que eu sei que uma pessoa foi picada de cobra? Eu tenho como saber. Quando eu vejo que ela está com mentor estranho. Toda pessoa que tem mentor estranho é porque ela foi picada por alguma serpente. Ela muda o comportamento dela, ela muda a forma de se comportar no ambiente onde ela está. Há um mentor estranho em volta. Quando você vê seu filho mudar de comportamento, sua filha, quando você vê seus amigos que são as ovelhas, quando você vê alguém que você chefia mudar de comportamento e falar, tem mentor estranho, a cobra mordeu. Você está fechado, você está junto. Tem aquele funcionário da empresa que está fechado com você. Aquela pessoa que está, de repente, ela muda. Porque o mentor estranho, a cobra picou em alguma área. Quando o seu marido mudar um comportamento, irmão, pode saber, tem mentora estranha. Tem mentora estranha.
Quando você procurar alguma coisa e não tiver procura, mentor é estranha também. Mentor estranho. Quando você é o que chefia a sua equipe, chegar um gerente seu lá e falar: e aí, na segunda-feira ele tá: e aí, André, fala, chefe. 15 dias depois ele fala: você fala, mentor estranho pegou ele. Mentor estranho. Davi tinha 7 anos de idade. Um dia ele chegou lá em casa. Toda vez que eu chego em casa, a barulho na minha cama. Falei, cara, isso aí é o 15 da harpa. Não, pai, tem nada a ver não. 7 anos. Falei, beleza. No outro dia ele chegou lá em casa. Oh, me leva. Falei, Davi, isso é o 16 ou o 26 da harpa? Notei que ele estava. Falei, mas lá em casa não toca essas músicas. Não adianta, irmão. Nossos adolescentes, nossos filhos, eles cresceram, escutam coisas que a gente não consegue ver. Mas ele tinha 7 anos. Eu falei, está em formação de caráter. Quando foi um belo dia, falou, pai, tem um amigo meu lá na escola, que eu vou fazer trabalho na casa dele. Eu falei, é. Quando eu fui lá, o menino morava num bar. No fundo do bar era a casa, e o menino morava no fundo de um bar. E era só aquelas caixas de som desse tamanho, 2 metros de altura, que Sabino ouvia muito. Desse tamanho as caixonas de som. Tô profeta ou não sou nessa noite? Sou profeta ou não sou? Aquelas caixas pretas desse tamanho, tu sem camisa, com a camisa pendurada, chegando no bar. Não é verdade ou não é? Amém, irmão, tá gravando? As caixonas pretas, eu cheguei lá e falei, opa. Aí quando eu tô lá, eu escuto, toda vez, eu falei, amiguinho dele. Isso eu não vejo um problema absurdo, mas eu estou dando uma concepção de exemplo para você entender o que é um mentor estranho. O maridão está lá no quartel. 1, 2, 3, 4. Jesus Cristo é meu amigo. 3, 2, 1, 2. Aí o colega do quartel vai lá e, pois é, bicho, papapá, enche a tua cabeça. Tu chega em casa, a mulher fala, amor, eu fiz a coisa pra você. Quer não, pô, quer não. Não, mas ele não é assim que aconteceu. Como é o nome disso? Causado por uma cobra. O que é que eu faço, pastor? Faz como o apóstolo Paulo. Leva ela para o fogo e queima. Agora nós vamos orar por você que foi vítima de todo tipo de veneno. As intercessoras, todo tipo de veneno. Todas as pessoas, eu vou dizer quem são as pessoas. Pessoas que ficaram enfermas, desanimadas, foram vítimas de veneno de mentira, veneno de fofoca, palavras contrárias, amizades contrárias. Pessoas que paralisaram a sua vida. Pessoas que deram na sua vida um tempo na sua vida. Pessoas que perderam a graça do contexto porque foram vítimas de alguma coisa. Pessoas que eram profissionais, pessoas que amavam sua família, amavam sua casa, mas uma serpente foi e entrelaçou, Ronaldo, e mudou o comportamento de uma hora para outra. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ninguém pega um cigarro de maconha. Eu sei que tem alguns irmãos que são libertos aqui e vai fumar de uma hora para outra. Alguém ofereceu, Poliana. Alguém falou, bora tomar um ali, Manel. Alguém foi um instrumento, cara. É isso aí, tá certíssimo. Alguém foi um instrumento. Alguém foi usado, Glaziele, como um instrumento para conduzir essa pessoa a alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, pastor, vai porque quer. Não é assim, irmão. A cobra, Joel, ela tem uma forma, mano, de manteiga que nos engana. A cobra conseguiu enganar Eva. A cobra conseguiu enganar algumas pessoas. E se nós não compreendermos isso, muitas das vezes nós vamos nos envenenando com essas coisas. Sabe o que é o pior do que é o veneno? Olha para mim, sabe o que é o pior do veneno? Que faz você contaminar outras pessoas.
Talvez você tenha um relacionamento tão bom com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa. De repente o comportamento muda de uma hora para outra. Muda. Um problema no trabalho, alguma coisa. Às vezes você está no serviço, no dia a dia, e aí um cliente, alguma coisa foi, e é tão infeliz a veneno dela. Porque dependendo do local, sabendo que você chegar para trabalhar, cara, se você vê o ambiente de cobras, mano, é perigoso demais. Porque todo mundo pode estar contaminado e pode pegar em você. Você pode contaminar a Nilda pode contaminar ela e pode contaminar todo mundo. Alguém vai ter que falar assim: basta, eu não quero isso para minha vida. Não, mas é meu amigo, são meus amigos. Não dá, irmão. Você precisa de rever quem está com você ou quem na verdade quer ficar com você. Existem duas coisas diferentes. Nós temos que amar todos, servir a todos, mas existem momentos que nós temos que nos separar. Você não pode ser usado para irritar pessoas. Tem pessoas que vão usar você como instrumento para irritar pessoas. Lembro de um amigo que ele tinha acabado de sair de uma empresa e foi para outra. E quando ele foi para outra, o gerente da empresa que contratou ele tinha saído dessa empresa há muito tempo atrás por uma briga. Olha para mim, isso aqui é sério. E ele saiu dessa empresa, brigado, o gerente. E o melhor funcionário dessa empresa era um amigo. E ele tinha um sonho de levar esse amigo para a empresa. Ele levou o amigo para a empresa. Sabe o que ele fez? Ele tirou uma foto do amigo e colocou no Orkut para todo mundo ver que ele conseguiu tirar o melhor funcionário da empresa, daquela empresa, para mostrar para todo mundo que ele estava lá. Tem gente que quer usar você como marionete para envenenar os outros. Quer usar a tua vida, usar o teu companheirismo. Sabe, o diabo nunca vai atacar sabendo quem está longe. O diabo sempre vai atacar quem está perto, porque quem está perto machuca mais. O diabo sempre vai atacar as pessoas mais perto, irmão, porque ele sabe que não consegue atacar você, ataca quem está perto, porque quem está perto vai te ferir, vai te falar palavras duras, vai te usar palavras de contexto maligno, vai embebedar você. E nós temos que guardar o nosso coração, a nossa mente em relação a isso. Se cale, não entre em confusão, se afaste, não aceite ser massa de manobra. Nunca me esqueço do Orkut, está lá o meu amigo sentado na mesa com outra amiga e a fotona lá. Aí ele colocou assim: mais uma contratação. Eu nunca tinha feito isso com nenhum funcionário. Fez com ele, tirou do melhor da empresa para mostrar para todo mundo da outra empresa que ele foi humilhado lá, era gerente, tirou o melhor de lá para provar para o lado de cá. Irmão, você não é o boneco de Satanás. E eu quero que você curva sua cabeça. Eu vou orar com você. Você que quer vir receber esta unção de liberalidade, quando na medida que eu for orando, nas palavras que eu for falando, você vem e dobra o joelho aqui, que as irmãs vão impor as mãos sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, vão orar para que o antídoto do Espírito venha sobre a sua vida.